Olá! Hoje é terça-feira, 16 de julho de 2025 e esta é a nossa primeira edição do dia. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem atual, cidades inteligentes. Soa moderno, né? Cheio de promessa, inovação, eficiência. Mas o nosso foco aqui hoje é um pouco diferente. É mais uma crítica, sabe? Como esse modelo muitas vezes pode acabar aprofundando desigualdades. Principalmente quando, ignora a realidade local, as necessidades das pessoas que vivem ali. E olha que curioso, essa vontade de entender, de controlar a cidade, isso não é de hoje. Vem lá de Aristóteles, pensando numa cidade pequena, que desse para ver inteira de um ponto só. Claro que hoje, as nossas metrópoles são, muito mais complexas. Mas essa ideia voltou com tudo por causa da tecnologia digital. O termo cidades inteligentes mesmo, ele pegou força nos anos 2000. E não foi só pelo avanço da tecnologia, viu? Grandes empresas, tipo a IBM, perceberam que a cidade era um mercado gigantesco para vender solução digital. Quase como se fosse um sistema para otimizar, né? Exato. E essa visão inicial era, bem futurista, quase coisa de filme. A gente imaginava a cidade super conectada, sabe? Onde problemas que a gente sofre todo dia, tipo trânsito, segurança, poluição, até lixo, tudo seria resolvido quase que automaticamente, com sensores, algoritmos. Um exemplo que ficou famoso foi Masdar, lá nos Emirados Árabes Unidos. Foi planejada do zero para ser um modelo para o mundo todo, totalmente digital, sustentável, um laboratório mesmo. Só que aí a realidade foi outra, né? Já se passaram quase 20 anos e Masdar tá bem longe do que eles esperavam em termos de gente morando lá. Esperavam dezenas de milhares, hoje tem umas 15 mil pessoas e só um terço mora lá mesmo direto. Isso mostrou uma falha, né? Uma falha bem fundamental. A tecnologia, por mais incrível que fosse, não criou uma comunidade de verdade. Faltou o lado humano, sabe? O social, o cultural, o político. A lição de Masdar foi além dos números, né? Foi um sinal de que não adianta ter dinheiro infinito se o projeto não pensa nas pessoas, nas relações. Virou meio que um alerta para o mundo todo sobre essas soluções que não se conectam com a realidade social. E essa questão do fator humano que você falou de Masdar, isso fica ainda mais sério quando a gente olha para o Brasil, né? Pensa bem, mais de 80% da nossa população mora em cidade. Foi uma urbanização super rápida, desde lá de 1940. Mas muito, muito desigual. Acesso a serviço básico, moradia, saneamento, é tudo muito diferente dependendo de onde você está, quem você é. Então pegar essa ideia de inteligência só focada em tecnologia, parece que ignora essa base toda, certo? A pergunta talvez não seja se São Paulo, usa tecnologia. Mas para quem essa tecnologia está servindo? Ajuda a diminuir a desigualdade ou só beneficia quem já está bem? Exatamente, os desafios aqui são enormes. Tem até um estudo recente do jornal da USP que aponta isso. Falta, por exemplo, política pública clara para a cidade inteligente. Investimento é pouco e tem uma dependência forte da tecnologia que vem de fora, né? Do norte global, como a gente chama, Europa, Estados Unidos. O que acontece muito, as cidades brasileiras correm atrás de selo internacional, de certificação, aí acabam pegando o pacote pronto de tecnologia, sem pensar direito se aquilo resolve o problema daqui, as prioridades locais. Essa importação sem crítica não só não funciona direito, gasta dinheiro público à toa, como pode até piorar a desigualdade, cria solução para problema que não é o mais urgente para a maioria, entende? Entendi. Mas nem tudo é essa visão importada, né? Parece que tem uma outra abordagem surgindo, talvez mais pé no chão. Em vez de construir do zero, tipo Masdar, a ideia seria usar o que já existe, aplicar inteligência nas cidades que a gente já tem, usando rede de celular, sensor, até o smartphone que está no bolso de todo mundo, para coletar dados do dia a dia. Isso parece interessante para ajudar a criar política pública melhor, não? Tô pensando naquele exemplo dos ônibus de São Paulo. Sim, esse exemplo é ótimo. São Paulo tem, acho, uns 15 mil ônibus com o GPS. Eles mandam a localização a cada 80 segundos. E o legal é que esses dados são abertos, públicos. Com isso, dá para mapear como as pessoas se movem, onde está o trânsito, os gargalos, em tempo real. Essa informação é ouro, né?
para decidir onde fazer linha de metrô nova, corredor de ônibus, para ajustar rota para atender bairro que está esquecido, até para monitorar poluição e pensar em política ambiental. O potencial é usar o dado para enxergar a necessidade real e agir em cima dela. Isso me lembra uma coisa que eu ouvi falar: gêmeos digitais. Parece que algumas cidades na Europa estão usando. Você pode explicar um pouquinho o que é isso? E como se liga com essa ideia de usar dados? Claro, cidades como Helsinki, Amsterdã, elas estão criando tipo cópias virtuais delas mesmas, completas. São os gêmeos digitais. Imagina um modelo 3D da cidade, no computador, super interativo, e ele é alimentado com dados reais. Tráfego, consumo de energia, clima, tudo em tempo real. Aí quem planeja a cidade pode simular o impacto de uma obra grande, sabe? Construir uma ponte nova, mudar o zoneamento de uma área, criar uma regra de transporte diferente. Tudo isso antes de gastar dinheiro ou mexer em alguma coisa na cidade real. É uma forma, assim, muito poderosa de testar ideias e tomar decisão mais informada, baseada em dado. A lógica é parecida com os ônibus de São Paulo, né? Usar a informação para gerenciar melhor a cidade. Só que, e isso aqui é super importante trazer essas ferramentas para a América Latina. Exige, assim, uma sensibilidade social, cultural enorme. Não dá só para copiar o modelo de Helsinki e colar em Recife ou em Bogotá. As nossas cidades são diferentes. Tem outras dinâmicas, outras urgências, muito mais informalidade, infraestrutura diferente. A inteligência de verdade aqui seria reinventar essas ferramentas, adaptar mesmo, profundamente para a nossa realidade, para garantir que a tecnologia vai incluir e não criar mais divisão ainda. Porque o risco de fazer solução inteligente que só funciona para um pedacinho da população, ele é bem real. Perfeito. Olha, vamos fazer uma pequena pausa agora. 1 minutinho e a gente já volta. Bem-vindos e bem-vindas de volta. Olha, nessa segunda parte da nossa edição, o foco dá uma mudada boa, viu? Sim, antes a gente tava mais naquela crítica, né? Aos sistemas e tal. Exato. Agora a gente vai mergulhar numa perspectiva que os textos que a gente leu trazem como mais propositiva, sabe? Mais socialmente engajada mesmo. Legal. Explorar alternativas, então. Isso. A ideia é explorar o que está surgindo nas periferias, entender os desafios do tal colonialismo digital, que é um termo forte que o material aponta, resgatar o papel fundamental dos movimentos sociais e, claro, pensar em tecnologias que de fato sirvam à justiça social. É uma virada, assim, para destacar experiências populares e sonhar com outros tipos de inteligência urbana. Bacana. E por onde a gente começa essa exploração? Bom, uma coisa que me chamou muito a atenção nos textos foi como soluções super criativas, sabe, e eficazes acabam surgindo justamente de contextos comunitários. Com poucos recursos, imagino. Exatamente, com pouca grana, muitas vezes totalmente fora das políticas oficiais. Pensa tipo redes de apoio mútuo que usam o digital de forma inteligente. Uso super inventivo de aplicativos gratuitos que já existem, sabe? Os mapeamentos que a própria comunidade faz para entender o que precisa. Mapeamento comunitário é poderoso mesmo. Ou até o orçamento participativo direcionando verbas. Isso tudo mostra que, olha, inteligência urbana não é só sobre comprar tecnologia mais cara do mercado. Não mesmo. O material que a gente analisou argumenta forte que essas práticas populares, elas são inteligência urbana. Uma que vem de baixo para cima, da necessidade real das pessoas. E o mais fascinante, eu acho, é como essa inteligência que brota ali, da necessidade, se choca, né? Entra em conflito com outra dinâmica que os artigos apontam. Qual? Aquela do chamado colonialismo digital. É um conceito forte que eles trazem. Sim, eu vi isso. Explica um pouco mais. O material menciona como, por exemplo, selos e certificações internacionais de cidades inteligentes. Eles acabam meio que forçando cidades do sul global a copiar modelos critérios que vêm do norte. Ah, entendi. Tipo uma receita de bolo. Exato. Tem até uma citação bem marcante de um especialista que diz algo como: para ganhar o selo, você tem que se vestir como uma cidade do norte global. Nossa, pesado isso. E o resultado, né? Os saberes locais, as soluções periféricas super criativas, acabam ficando invisíveis. E pior,
cria-se uma dependência tanto tecnológica quanto de modelos de gestão. Faz sentido. E aí muita coisa boa tecnológica feita aqui no Brasil mesmo acaba sem reconhecimento por causa disso, né? Exatamente. Fica meio que à margem do que é considerado inovador por esses padrões. Poxa, e essa tensão toda, essa ideia de invisibilizar o que é local, me conecta direto com outro ponto muito forte dos textos. Que seria? O resgate do papel histórico dos movimentos sociais urbanos aqui no Brasil. Eles sempre foram protagonistas, né, na luta por direitos básicos. Moradia digna, mobilidade justa, saneamento. Com certeza. Uma luta histórica e fundamental. E aí experiências como, sei lá, ocupações organizadas, os conselhos populares, os fóruns de discussão nas periferias, tudo isso, segundo o material, são espaços que podem sim mostrar caminhos para a gente usar a tecnologia de um jeito mais libertador, talvez. Um uso mais emancipador da tecnologia. Isso. O conhecimento que nasce nesses territórios é visto como estratégico. E os autores também trazem pensadores importantes para ajudar a gente a entender isso, né? Sim, eles citam Lefebvre, Harvey, isso. Que criticaram como o espaço urbano vira mercadoria, e a Raquel Honig, que analisa muito a questão da moradia. Eles ajudam a gente a sacar porque a tecnologia, se não tiver um controle social forte por trás, pode acabar piorando a situação. Exato. Pode aprofundar a segregação, transformar a cidade ainda mais em produto. E nesse ponto da desigualdade tem um aspecto que os textos levantam que é crucial, né? A dimensão racial. Fundamental. Falaram bastante disso. Os textos alertam. Se a gente ignora o racismo estrutural quando discute cidades inteligentes no Brasil, a gente está fechando os olhos para a raiz de muita desigualdade urbana nossa. Com certeza. Porque, assim, quando não tem políticas afirmativas pensadas desde o começo, desde o desenho da tecnologia, a exclusão só se aprofunda. Mesmo que a tecnologia pareça neutra, né? Exatamente. Uma tecnologia que parece neutra no papel pode, na prática, acaba reforçando hierarquias que já existem, de raça, de classe, de gênero. E essa desigualdade não é só grana, né? É território, é acesso digital. Isso, é interseccional, como eles chamam. As fontes mostram como essas diferentes camadas de opressão se cruzam e se reforçam. Tem até estudos citados, acho que de Tel Aviv, Eu vi essa parte. que ilustram bem como o lugar onde a pessoa mora impacta diretamente o acesso dela a serviços digitais essenciais. É muito concreto. Mas olha que interessante, apesar de tudo isso, nem tudo é só crítica, né? Os artigos também sugerem um caminho. Uma saída. É tipo usar a própria onda das cidades inteligentes como uma brecha, sabe? Uma oportunidade. Como assim? Em vez de focar só no marketing, minha cidade é inteligente, ou em atender só a demanda de mercado, a ideia seria aproveitar esse momento, esse discurso, para buscar investimento que resolva problema estrutural de verdade. Focar no que importa. Isso, criar mais habitação popular, garantir mobilidade que seja acessível para todo mundo, não só para quem pode pagar, promover a inclusão digital de verdade, melhorar a infraestrutura básica onde mais precisa. Faz todo sentido. Usar o hype para resolver questões de base. Exatamente. E tem uma obra que eles citam, Uneven Innovation, da Jennifer Clark. Sim, lembro dessa. Ela reforça muito isso. Se não tiver uma governança que seja realmente participativa, onde as pessoas têm voz ativa, poder de decisão, a promessa da cidade inteligente vira só fachada. Vira cosmética. Vira só para inglês ver, como se diz. A verdadeira inovação, segundo essa visão, estaria em democratizar as decisões e na apropriação popular das tecnologias. O povo usando a seu favor. Conectando tudo isso que a gente levantou aqui da leitura, a mensagem central que parece unir o material, pelo menos para mim, é que a cidade que é verdadeiramente inteligente. Qual seria? Não é necessariamente a que tem mais gadgets, mais tecnologia piscando, mas sim aquela que, primeiro, escuta ativamente seus habitantes. Fundamental. Segundo, que usa os dados, porque dados são importantes, mas para construir políticas públicas mais justas, mais equitativas. Dados a serviço das pessoas, não do mercado. Exato. E terceiro, que enxerga a tecnologia como o que ela deve ser. Uma ferramenta. Uma ferramenta a serviço do bem comum, sempre guiada por um forte senso de justiça social. Essa seria a inteligência de verdade. Perfeito. E olha, fica aqui uma reflexão interessante que surgiu para mim a partir do que a gente leu.
Manda. Considerando todas essas alternativas, essas críticas que os textos trazem, qual seria um pequeno passo, sabe? Talvez o primeiro passo que uma comunidade poderia dar hoje, agora, para começar a usar a tecnologia a favor da sua própria visão de cidade, em vez de só ficar tentando se adaptar ao modelo que vem pronto, de fora. Boa provocação para a gente pensar. Fica aí no ar. Bom, pessoal, os links para as fontes que a gente usou nesta edição e também o acesso a outros artigos bem legais sobre o tema estão todos na descrição, tá? Para quem quiser se aprofundar mais. Vale a pena conferir. Muito obrigada pela companhia de vocês e lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, cedinho às 7 horas, no almoço ao meio-dia e no fim da tarde às 17 horas e também aos sábados ao meio-dia. Não percam! Um abraço grande e até a próxima.